Bem, essa semana vocês estão realmente terminando a introdução, que trouxe muitos questionamentos. Isso é ótimo. Por quê? Porque essa introdução ela tem que ter a cara sua, de cada grupo, tá? Apesar do tema ser o mesmo, mas ela vai ter características próprias de cada grupo. Isso é muito importante. Bem, mas vamos lá. Hoje se fala muito desse resgate da identidade alimentar. Até que ponto a alimentação do brasileiro realmente se transformou totalmente? Ou até que ponto hoje nós temos o resgate da identidade alimentar? Até que ponto a globalização ela foi tão longe nas suas consequências que agora nós estamos tendo a preocupação com uma comida muito mais natural? Será que são todas as famílias? Será que isso é verdade? Mas a gente tem que pensar no tamanho do Brasil. E o Brasil, seu tamanho, ele tem o quê? As suas regiões. E na realidade, dentro das suas regiões também tem os binômios. Por quê? Porque não basta pertencer a uma determinada região. Você tem determinados estados com as mesmas características geofísica climática. Então, para os grupos que estão com a família, com a identidade, ele com certeza, na sua introdução, ele trouxe tudo a respeito da sua região ou do seu país. Ele trouxe o histórico, que trouxe a contribuição na alimentação. Ele trouxe as questões dos aspectos físicos, geográficos, que trazem o tipo de fruta, o tipo de legumes, o tipo de verde, de folhas. Ele trouxe o tipo de peixe ou o tipo de gado. Ele trouxe a cultura alimentar. Como as pessoas comem, como as pessoas se comportam, como é o café da manhã, quais são as crenças, quais são os tabus. Dentro desse contexto, tá? Vários grupos também foram para o aspecto político, econômico daquela região ou daquele país. Observem, acabou a introdução. Ele já tem um problema, ele já tem o seu objetivo. Vamos agora para a metodologia ou materiais e métodos. O que é essa metodologia? O que é esse materiais e métodos? É como você vai desenvolver a sua pesquisa. Você tem o seu objetivo. Como você vai cumprir esse objetivo? Através da sua metodologia, tá? E falar em família, como é que começa essa metodologia? Em primeiro lugar, nós temos o quê? Nós vamos precisar saber quem são esses familiares. Eu tenho lá a família de um aluno, família de outro, família de outro. Dessa família, quem vai ser entrevistado? Quantos anos tem essa pessoa? Há quanto tempo ele chegou em São Paulo? O que ele faz? Observem que eu tenho a mesma coisa da outra família e a mesma coisa da outra família. Observem que aqui eu tenho a apresentação das famílias que vão participar da pesquisa. Em outro momento, nós pensamos o quê? Na observação de uma refeição. A observação de uma refeição, você segue os descritores, que é o artigo que vai estar fazendo parte do nosso SWAY dessa semana, tá? Então, o que eu posso observar quando eu faço uma pesquisa? Tá? Esse artigo ele é muito importante para o nutricionista, né? O que o nutricionista pode olhar de uma empresa, o que ele pode olhar de uma clínica, e nós vamos tirar daqui dos escritores o que eu posso olhar nessa família. Eu posso olhar os tipos de condimento, como estão colocados esses condimentos na casa, eu posso olhar se tem uma horta, ou se tem uma horta com algum, sei lá, erva doce, tá? Alguma coisa plantada ali. Eu posso estar vendo na hora que a pessoa faz a sua receita, o seu almoço, eu posso estar observando como que ela mede para colocar os ingredientes, tá? Eu posso observar quem é o dono daquela cozinha, como nós falamos na aula passada, quem é o responsável por tudo isso. E eu posso depois ter um almoço, onde senta cada um, tem lugar demarcado, por onde se começa a comer. É servido salada, não é? É antes ou depois? Você tem uma observação sistemática a partir dos descritores, tá? Mas você também tem a entrevista. Qual é a diferença de um questionário de uma entrevista? Valendo uma bala. Qual que é a diferença?
No questionário você tem perguntas mais objetivas, mais diretas. O questionário ele pode ser aberto ou fechado. A entrevista, as questões são mais elaboradas. Então você deve decidir se você vai fazer um questionário ou você vai fazer uma entrevista. Tá? Nos slides eu dei algumas sugestões para vocês de pergunta, mas não é para fazer uma cópia. Você vai ver de acordo com a sua introdução, você vai ver de acordo com os seus objetivos, com o problema, e aí você vai fazer as perguntas que são a sua entrevista. Observe, os resultados é exatamente o que você observou, as entrevistas que você fez, o resultado de cada entrevista, porque as 3 têm as mesmas perguntas, e depois você faz uma comparação. Aí você pode comparar, você pode destacar, você pode realizar, ou então, você não quer, na realidade, estar preocupado com uma refeição. Você pode pedir o mesmo prato típico para as 3 famílias fazerem. Vamos ver a diferença de cada família. Também fica muito legal. Depois vocês apresentam todos esses resultados. A discussão é em relação à introdução e tudo que vocês observaram, para finalmente vocês responderem o objetivo na conclusão. E as referências bibliográficas. E está pronto o seu trabalho. Beijinho, beijinho.